Meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no vlog da Creditinha. Sejam bem-vindos ao que? A revisão de One Piece do capítulo 818, minha gente. Eu quero dizer que eu tô muito feliz primeiramente porque o canal acabou de bater 600 inscritos e é um passo muito grande. Pode parecer um passo pequeno, mas é um passo muito grande rumo à meta que eu tenho sendo dos 1000 inscritos. É claro que números são só números, mas a interação com vocês está realmente muito boa e eu tô gostando muito disso. Eu quero agradecer em especial ao Capitão Luffy, da página aí do canal Capitão Luffy, que tá me ajudando muito na divulgação, tá sempre dando uma força pro canal, sério, é muito bom. E também mandar um salve a toda as alianças, que é a aliança da qual eu participo, que ajuda muito sempre. A galera é realmente muito legal, a gente vai estar tentando fazer uma live, provavelmente esse vídeo vai sair depois da live, se tudo der certo e sair a live, é claro. E claro, você já deve ter dado uma olhada, eu ainda não gravei o vídeo, mas eu sei pelo roteiro que eu tenho aqui que esse vídeo vai ser longo, então você pega a sua cadeirinha, você senta, você abre o capítulo na minha grande parceira, na Ohara Scans, mesmo que você já tenha lido, a versão deles é muito boa e vale a pena dar uma conferida. Abre o capítulo lá, acompanha junto comigo, dá uma relida, mas cara, esse capítulo novamente é um capítulo que quebra algo que a gente tinha como certo e também responde uma pergunta que era uma das perguntas mais fundamentais que a gente tinha, uma dúvida fundamental. O que ele quebrou que a gente tinha como certo é aquela história de quando eles chegaram na grande linha lá no início, quando o Crocus falou sobre como chegar na Raftel, sobre as rotas das ilhas que seguem através do Long Pose, que começa com 7 ilhas e todas elas vão se interligando e no final vão chegar a convergir em uma ilha só, que no caso é Raftel. Só que a gente vê que diferente do Paraíso, onde as ilhas são todas dispostas em uma sequência como um caminho de verdade, de um começo ao fim, o Novo Mundo não tem isso. O fim não é necessariamente o fim. Sim, existe a ilha que é a ilha do fim, que seria Raftel, a última ilha, mas não é por ser a ilha final na localização, é porque é o final da jornada, realmente. Seguindo esses Long Pose do Novo Mundo, que são toda uma loucura, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai seguir a sua rota e vai ficar rodando pelo Novo Mundo. É algo que a gente já podia imaginar, porque o Novo Mundo já está dividido em 4 territórios e também não teria como imaginar uma sequência linear de ilhas no Novo Mundo. E era basicamente isso que gerava a tal pergunta que foi respondida nesse capítulo, a tal pergunta fundamental, que é exatamente o porquê ninguém nunca chegou ao One Piece, sendo que nós temos 4 imperadores dominando todo o Novo Mundo. Mano, eu vi alguém comentar, eu não vou lembrar agora quem, mas ele comentou que é bom ver capítulos em que a gente vai poder voltar a ele no futuro. Esse capítulo 818 é como um novo rumo, é como um início do fim. Ele vai servir de base para tudo que vai vir ali pra frente. E tudo isso que foi explicado do porquê dessa resposta da pergunta fundamental, que eu tô chamando de pergunta fundamental só por burrice mesmo. Mas ele é um novo rumo, onde a gente descobre o porquê o One Piece nunca foi encontrado e porque ele não é acessível para quem quiser chegar. E bom, a gente ainda tem algumas dificuldades com a tradução desse capítulo, tanto que a OPEX teve que lançar mais de uma versão e tá bem difícil de conciliar uma tradução, tá dando bastante treta, porque é um capítulo cheio, muito denso de informações importantes que precisam ser passadas de uma maneira correta para os fãs. Então não dá para tu simplesmente traduzir de qualquer forma, porque a coisa vai ficar errada e tem gente que não vai ler de novo. Mas se você tá vendo o vídeo, eu recomendo que você leia principalmente a versão da segunda-feira que vai sair, tanto na Ohara quanto a OPEX também faz, mas leia a versão da segunda, que é a mais confiável. Por que mais confiável? Pra quem não sabe, o One Piece ele vaza na quinta, na quarta-feira antes de lançar o capítulo. Essa quinta, quarta-feira é a quinta, quarta-feira de agora. Só que esse capítulo só vai ser lançado no Japão na segunda-feira que vem, ou seja, no dia 7 de março é o dia que lança esse capítulo. Então essa tradução da segunda-feira, dia 7, é a tradução mais correta. Então eu aconselho vocês a lerem ela, porque pode ser que muita coisa mude. E bom, por enquanto, salvo todos esses problemas de tradução, nós temos que, para você chegar a One Piece, existem 4 poneglyphs específicos para isso. 4. E são os chamados poneglyphs do caminho. E eles são o guia para a última ilha, a ilha de Raftel. Que puta vida, mano. Muito hilário ver o Luffy ou o Mugiwaras reagindo enquanto o Inuarashi contava essa história e falava sobre isso. Primeiro o Luffy já pensou, meu Deus, a pedra da localização para Raftel. Muito hilário. Ele já tava tipo muito pasmo com tudo. Aí o Inuarashi falou, não, pera aí, calma aí, filho. Não existe só uma pedra. Existem 4 espalhadas pelo mundo. E o Luffy
Luffy já interpreta tudo errado de novo e já pensa que existem 4 Laftels no mundo. Cara, achei muito hilário. Os pontos de humor desse capítulo foram muito bons, com o Luffy reagindo e os outros Mugiwaras também. Na boa, eu ri demais com ele. Enfim, cada um desses 4 Poneglyphs dá a localização de algum outro local. Mas este outro local não é Laftel. São 4 pontos diferentes. Quando os 4 pontos forem encontrados e marcados em um mapa, o ponto de intersecção, ou seja, o ponto que corta onde os 4 pontos convergem, estará Laftel. Um ponto ao centro de outro 4 pontos. Nós temos aí o que? Um X, um grande X. E isso foi algo muito bom que eu andei pensando. Pode ser que não tenha nem sido proposital, mas é muito bom ver essa história de trabalhar tesouros marcados por um X. E o One Piece está realmente marcado por um X, um grande X, um X gigantesco. Eu achei simplesmente sensacional. Na boa, é uma interpretação muito boa desses tais 4 pontos e que é uma sacada muito legal. O problema é que, pelo que eu vi, está acontecendo quanto a traduções é o que acontece com o Laftel quando se chega lá, quando se atinge o centro dos 4 pontos. Se ele simplesmente vai aparecer, porque sempre esteve lá, só que é impossível de se acessar por outros pontos, por outras maneiras, tipo, sempre esteve ali, só que só tem um jeito de encontrar. Ou se ele está lá no fundo do mar e quando de repente chega, você chega ali, por algum motivo, ela sobe. Que eu acho bem improvável, né? Porque até mesmo porque qualquer um poderia acabar encontrando sem querer, não é? E também, por que a ilha iria ficar soterrada dentro, debaixo do mar, submergida? Não ficou muito claro o que acontece ao chegar em Laftel, mas já se tem completamente certa a ideia do porquê que ele nunca foi encontrado, de por que essa ilha nunca foi encontrada, com exceção de Roger e da sua tripulação. E mano, tem muita coisa ligada a essa chegada de Roger e da tripulação dele, mas calma, eu vou voltar com isso no final, mais pra frente. Tem muita coisa pra mim comentar nesse vídeo. Uma pausa pra falar da capa que se passa em Báltigo, muito provavelmente no mesmo dia em que se passaram as cenas, onde foram mostradas as cenas de lá, antes da convocação dos líderes e também antes da provável chegada de Barba Negra. E também uma pausa pra falar dos samurais chorando ao ver Zou destruído, o Raizou falando que não vai ter como pagar, que ele vai trabalhar muito pra pagar essa dívida, e que eles não deveriam ter feito isso por ele, que foi loucura, e que ele... Mano, foi muito foda ver os samurais ali chorando de verdade, porque samurais não choram e eles estavam realmente comovidos com o que os Minks acabaram por fazer. Realmente muito bom. Galera, eu não sei se eu vou conseguir deixar a imagem aqui no vídeo certinho, mas se liguem na imagem do Luffy lá na quarta página, onde o Luffy tá com uma cara extremamente intrigado, enquanto o Inuarashi conta a história e fala sobre o Laftel. Cara, eu achei essa imagem muito hilária, só um adendo. E bom, depois que o Inuarashi termina, eu achei muito interessante que o Luffy, ele falou, então é isso? Será que tá lá mesmo? Ou será que não? O One Piece. É muito interessante ver como o Luffy tá ali pela aventura. Ele não tem nem certeza de o que ele vai encontrar no final, se ele vai encontrar algo no final. Isso me remeteu àquela cena épica lá em Shabong, quando o Usopp vai perguntar pro Rayleigh se existe mesmo o One Piece, se ele é real de verdade, e o Luffy dá um berro e interrompe ele. Usopp! Mano, lembrou aquilo e a gente vê que o Luffy ainda tem essa expectativa de que se existe ou não, e é isso que tá dando toda a graça pra aventura dele, sabe? Depois daquela solução que o Usopp deu também pra eles conseguirem virar rei dos piratas, o Luffy não quis, ele ficou com aquela cara de burrado, tipo, ele quer aventura, ele não tá nem aí se existe ou não o One Piece. Ele quer ser o rei dos piratas, mas o tesouro pra ele é o de menos. E saber que tanto pode quanto pode não estar lá o tesouro pro Luffy, pra nós todos, é muito instigante. E é bom ver o Luffy com toda essa expectativa. E bom, a gente vê que esse capítulo nos direciona com tudo mesmo, com força para o fim, para One Piece. Porém, a coisa não é tão simples assim, não é mesmo? A gente já viu o Oda fazendo isso antes, mostrando algo agora e só vindo a trazer isso de volta à tona lá pro final. A gente viu isso com Thriller Bark, que a próxima ilha depois de Thriller Bark seria a Ilha dos Tritões. Porém, a Ilha dos Tritões só veio depois de sei lá quanto tempo. Muito tempo, muitos capítulos depois. E olha que naquela época a gente não tinha tanta ponta solta, não é mesmo? Por exemplo, o Luffy falou, vamos voar lá, vamos lá buscar o Sanji, depois a gente vai atrás dessas porra aí. E sabemos que esse é o ano do Sanji, o que já vai dar um ano inteiro ali, já foi. Não vai ser direcionado a esse final. Mas também, como o Inuarashi falou, isso já vai encaminhar eles de uma maneira bem correta. Por quê? Porque dos 4 Poneglyphs, um está ali em Zou, claro, e temos outros 2 que já foram localizados e já estão em posse
posse de piratas. E claro, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que esses dois, Kaido das 100 Feras e Big Mom. Puta que eu pariu. Os dois, cada um detém uma parte das 4 que leva ao One Piece. E mano, o interessante é que eles não podem estar simplesmente lá sentados num troninho de ouro ali, pensando, oh, poxa, podia cair um poneglyph aqui do céu pra gente chegar lá no One Piece. Não, se eles querem realmente o trono, se eles querem chegar ao topo, eles têm que ir atrás. E eu não sei como que eles estão fazendo isso, mas eles devem realmente estar fazendo isso. Então como é que fica Zou? Provavelmente o Kaido não sabe da existência desse poneglyph ali. Quem sabe da existência desse poneglyph ali? Porque o Kaido não pode saber, porque ele mandou uma tropa inteira pra lá e não estava atrás do poneglyph, ele estava atrás do Raizou. Outra coisa que eu penso, por que ele estava atrás especificamente do Raizou? E essa história de que ninguém sairia com o poneglyph nas costas, salvo o Jinbe, é claro, e com isso existem cópias dos poneglyphs, cópias impressas de lá, é uma técnica lá para fazer cópia, que estão rolando por aí, que rolam pelo mundo, cópias desses poneglyphs, não só dos poneglyphs do caminho. Logo, esses dois poneglyphs que estão um em posse do Kaido, o outro em posse da Big Mom, eles também, um tem um poneglyph do outro. O Kaido tem um que tá com a Big Mom e o Big Mom tem o que tá com o Kaido, mas cópias, é claro. Provavelmente o poneglyph de Zou não possui uma cópia. E bom, eu creio que se o X é formado por duas linhas que quando se cruzam formam 4 ângulos de 90 graus, se você possui só 2 desses pontos, nada acontece. Não é possível encontrar, você não pode encontrar. Até seria possível, mas aí a explicação mais pra frente eu até penso numa forma, mas também não vou debater isso. Porém, com 3 pontos, a coisa fica um pouco mais fácil de você imaginar, traçar uma linha e tentar encontrar. Eu não sei se vocês me entendem. Provavelmente você precisa de muito mais do que as localizações e do centro desse X pra encontrar na tela. Porque, sei lá, eu consigo imaginar formas, eu não sei se vocês imaginam, eu não consigo passar isso para vocês por meio de vídeo, eu precisaria desenhar formas que com 2, com 3 pontos você consegue encontrar o ponto que está no meio, ou mesmo você consegue chegar perto. Bom, essa discussão sobre os pontos e o número de pontos e o número de poneglyphs não chega a ser inválida. Eu tô fazendo esse adendo no meio do vídeo porque eu parei e pensei que mesmo que você tenha os 4 pontos, eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente do vídeo, mas mesmo que você tenha, sei lá, 3 pontos e com esses 3 pontos você consiga encontrar onde está o centro, você não vai conseguir encontrar o centro porque você não vai conseguir encontrar onde estão os pontos, porque você não vai conseguir ler o poneglyph, porque você precisa de alguém que saiba ler o poneglyph, por causa você precisa da Robin. Mas aguenta aí que eu já vou falar sobre isso. Eu parei no meio da edição pra gravar isso, só porque eu pensei, ó. Só que levando em consideração que esse poneglyph de Zou não tem cópias, provavelmente não tem cópias porque eles estão protegendo muito bem ali, ninguém sabe da existência dele. Onde estaria o 4º poneglyph? Analisando o que podemos ter aí pra frente de One Piece em todas as sagas de arco, nós temos a Big Mom na Ilha dos Doces, próximo arco, possivelmente. O Kaido na ilha de Wano, né? A gente viu que ele está ocupando a ilha de Wano, que daria aos Mugiwaras os 2 poneglyphs, faltando apenas um, mais o de Zou, é claro. Mas é claro que não dá pra gente analisar One Piece de uma forma tão linear assim, as coisas não acontecem dessa forma. Mas vamos dizer que os Mugiwaras consigam os 3, a forma não importa, eles vão ter o poneglyph de Zou, o que tá com a Big Mom e o que tá com o Kaido, a forma que eles vão conseguir isso não importa agora. A gente sabe que Elbaf é a única das ilhas, salvo talvez a ilha do Vegapunk, que pode estar ligada ali com o Kaido, Akuma no Mi e explicações sobre Akuma no Mi e tudo mais. Mas Elbaf é a única ilha, o único lugar que a gente tem a certeza de que eles vão passar. E mano, a probabilidade de o 4º poneglyph estar ali sendo protegido por aqueles gigantes é realmente gigante. Na boa, é grande mesmo. Ao menos é o que eu acho. A gente sabe que para os Mugiwaras conseguir esse poneglyph não vai ser um problema. Eles já conseguiram amizade com Dory, com Brog e tem o Hariujin, que também faz parte dos aliados da aliança do Mugiwara, o que vai facilitar todo esse caminho para o último poneglyph do caminho. Claro, não é algo certo de que realmente vai estar ali em Elbaf, que eles vão deixar e tudo mais, mas as coisas dão tão certo para eles. É como se eles fossem predestinados, e não por protagonismo, protagonista, mas sim porque eles realmente são as pessoas que estão predestinadas. O Luffy é o cara que está predestinado a ganhar e conseguir tudo nessa porra. Veja só, tudo que vem acontecendo vai levar eles para esse final. Eles chegaram em Zou e encontraram um poneglyph que provavelmente ninguém mais sabe da existência. E a Robin, gente? Quem foi o enviado dos céus que colocou essa mulher, essa única mulher
mulher capaz de ler os poneglyphs no mundo todo, a única pessoa no grupo, no bando dos Nungguaras. E sério, como eles comentaram ali no capítulo, isso vai acabar se tornando um gravíssimo problema. Porque, porra, tem que ser muito burro pra tu não querer sequestrar ela, né, mano? Se ninguém no mundo que tenha, mesmo que tenha os 4 poneglyphs, vai conseguir encontrar Laftel, porque não vai conseguir ler o que está escrito nos poneglyphs. Logo, eles vão precisar dela. E é muito foda que ela confia na tripulação dela, ela confia nos companheiros dela, que eles vão proteger ela, cara. E a gente vê como vai ser crucial aquele juramento do Luffy nunca mais perder e nunca mais perder um de seus Nakamas, como aconteceu lá em Shabori. Vai ser fundamental tudo o que aconteceu naquele pré-time skip. É como eu refletia sobre a vida esses dias. Quando você toma um tapa, quando você levanta, você vai saber se esquivar daquele tapa. E por isso o One Piece cada vez mais se prova uma obra muito completa. Mas bom, falando sobre ser muito burro para não capturar a Robin, burro foi o Kaido no momento em que eu tenho que falar sobre o último momento, a última parte do capítulo que, meu Deus, meus amigos, quando tu pensa que acabou, vem mais isso aí. E é algo que tu tem que organizar muito bem as ideias para falar sobre. Mas a situação é a seguinte: o clã Kozuki, há 800 anos atrás, foi responsável por construir todos os poneglyphs que existem. Eles detinham esse conhecimento que foi deixado para trás nessas pedras. Inclusive como chegar a Laftel, o que dá muita força à teoria de que o One Piece pode ser realmente um projeto para o futuro. Porém, qual seria o sentido? Veja só você, 800 anos atrás, vamos fazer essas pedras que marcam a localização de 4 lugares, que no centro delas tem aquela ilha lá, assim, só de zoas, assim. Só de zoas, tá? Não faz sentido nenhum. Mas beleza. Há 800 anos atrás, o clã Kozuki confeccionou os poneglyphs. E muito hilário o Luffy novamente não entendendo a situação e pensando que foi o Momonosuke que construiu os poneglyphs. Cara, puta que pariu, que hilário. E o que foi dito é que o conhecimento não foi passado às gerações posteriores. Esse conteúdo ali só pode ser atingido através da leitura. Porém, o que foi passado adiante foi a intenção de ler e escrever esses glifos. Logo, mais alguém além da Robin sabia ler esses glifos. E esse alguém era o grande senhor feudal de Wano, o pai do Momonosuke, o Oden. Eu esqueci o nome dele, Oden. E por que o Kaido foi burro? Indo assim direto ao ponto? Ele foi burro porque ele matou alguém que, além de ter ido com o Roger até Laftel, ele matou esse cara que era o único, além da Robin, a conseguir ler os tais glifos dos poneglyphs. Claro, a gente tem a tripulação do Roger, que deve saber muito das coisas. O Rayleigh, a gente não faz ideia do que ele pode estar escondendo, ele deve saber muito mesmo. Mas a questão é que ele matou alguém que sabia ler o poneglyph. Puta que pariu. Ele fez Oden de Oden e foi burro, sim. Não importa se o Oden tava lá protegendo o país ou o caralho que fosse, e deixassem ele vivo. Se tu quer informação, tu vai ter a informação. Se tu não tiver informação, ele não vai te passar nem morto muito menos. Deixa que alguém vai conseguir, tu vai dar um jeito de ir atrás, tu é fodão. Não, é burro, mata o cara. E logo o Momonosuke, que deveria saber ler os poneglyphs, não sabe. Por quê? Porque esse conhecimento se perdeu, não foi passado adiante. Só o que foi passado adiante, que na verdade é uma certa correção do capítulo passado, onde a gente vê que o Momonosuke escutou a voz da baleia conforme ele chegava perto. E esse conhecimento foi tido como um dom de ouvir, que também veio do pai dele. E também existia outra pessoa que tinha esse conhecimento, que provavelmente, muito provavelmente era Roger. Roger e o pai de Momonosuke foram até Laftel com esse poder. Tá aí algo pra gente pensar, não é? Mas enfim, agora o Kaido tá ocupando o Wano, vai saber lá por que, se os conhecimentos já foram perdidos, talvez tenha alguma coisa ali escondida no meio da civilização que ele esteja procurando. Resta saber também, como eu comentei, por que ele está indo atrás do Raizou. São perguntas a se fazer depois de um capítulo enorme, de um review que também ficou muito maior do que os padrões. E como eu disse, a gente vai voltar muito para esse capítulo, vai voltar muitas vezes para reler as coisas que foram faladas aqui, que vão acontecer no futuro. E eu mal posso esperar, como eu falei, é o início do fim, é o ponto inicial desse fim, mas que esse final, vamos dizer que vai demorar um pouco ainda para chegar. A gente tem aí a Big Mom, o Kaido, o Buff, chegar no Laftel, conseguir encontrar o One Piece, a guerra final, tudo mais. Umas 3, 4 sagas ao todo, sagas, falando de saga, não arco, o que? Uns
300, 400 capítulos por aí, acima de 350 eu diria, o que dá pelo menos 7 anos, muito mais até que 7 anos, quase 8 anos. Então o negócio é assim, final ali por quê? 2024? Não sei, deixamos isso na mão do Oda. Este foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Ali embaixo você vê a página do canal no Facebook, se inscreva no canal se é novo, comente sobre esse capítulo, suas teorias, suas opiniões. E é isso aí galera, até o próximo vídeo, valeu!